Então vamos iniciar agora essa quinta sessão, chamada Marchando para Transformar Ciência em Qualidade de Vida. Essa sessão é constituída de duas etapas, né? Numa primeira etapa serão apresentados trabalhos uma fala de participantes da mesa, e a segunda etapa será apresentados projetos de extensão, sendo 4 a CIEP. Então, eu vou, iniciar convidando para fazer a primeira. Quero inicialmente agradecer a participação de todos os apresentadores e vou iniciar chamando o professor Dr. João Batista Fernandes para falar sobre o Covid-19, o apoio que a pesquisa tem dado ao Covid-19. E o senhor tem aí 5 minutos, então, para falar. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar os organizadores do evento e destacar que ele também ocorre em apoio à Marcha Virtual de Ciência no Brasil, organizado pela SBPC. Nesse evento, então, eu vou falar sobre o apoio à pesquisa sobre Covid-19 que estão sendo realizados pela Pró-Reitoria de Pesquisa. Assim, a Pró-Reitoria de Pesquisa, em conjunto com o Gabinete da Reitoria, Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Agência de Inovação, tem realizado esforços em desenvolver diversas atividades no sentido de contribuir para reduzir e até resolver problemas causados pela pandemia do Covid-19. E, dentre elas, um marco foi o lançamento do edital de projetos de extensão, pesquisa ou inovação com o propósito de gerar soluções, mobilizar a comunidade universitária ou preparar a sociedade para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, onde já estão em desenvolvimento em torno de 36 projetos. Em conjunto com a SR Inter, estamos buscando acordos de cooperação com diversas universidades no exterior e também no país, tanto com a universidade, com empresas e órgãos governamentais. Nesse sentido, eu cito o convênio que já estamos desenvolvendo com a Embrapa. Outro esforço que a PROPEQ tem realizado é a análise mais rápida possível das solicitações junto às comissões de ética para os projetos relacionados com o Covid-19. E, nesse sentido, eu aproveito para lembrar a todos os responsáveis de projetos que envolvam o ser humano, o uso de animais ou patrimônio genético e conhecimentos populares, para que não deixem de realizar os registros nas comissões competentes, ou seja, no CEP, na CEUA, no CIGEM, no IBAMA, assim como realizar essas pesquisas com biossegurança e com ética, conforme determinam. Então, informações de editais das agências de financiamento são atualizadas diariamente na página da internet da PROPEQ e também são comunicados no CCS. Como é mostrado nesta projeção, a PROPEQ, os pesquisadores podem obter editais mais recentes através dos comunicados. Então, CNPq, FAPESP, CAPES, FINEP, acessando diretamente cada uma dessas órgãos. Ainda nessa projeção, estamos mostrando uma inserção que foi feita na Marcha Virtual de Ciência, feita pela Pró-Reitoria de Pesquisa, que pode ser consultada por todos os membros da nossa universidade. Outros esforços que são realizados em relação a programas de pós-doutoramentos, pesquisadores visitantes e grupos de pesquisas se relaciona a partir de fazer andamento rápido desses processos, além de fazer com que os pesquisadores sejam incentivados em trabalhar com relação ao coronavírus. Por fim, a infraestrutura de pesquisa da PROPEQ, que concentra o C3Infra
que tem buscado recurso para construções e aquisições de equipamentos de grande porte. Ela concentra também o Escritório de Apoio Institucional de Pesquisa, que tem contribuído principalmente na ligação da própria equipe com a FAPESP e pesquisadores. E também nessa página nós temos a lista do parque de equipamentos multiusuários, que é importante para a solicitação de recursos e principalmente para se consultar os equipamentos disponíveis que possam ser usados nas pesquisas do Covid-20. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu vou aproveitar esse tempinho para falar um pouquinho de trabalhos do meu grupo de pesquisa voltados para diagnóstico da COVID. Não sei se a apresentação está aparecendo. Tá, né? Está aparecendo. Sim. Então, eu vou aproveitar esse tempo, porque eu não tive tempo de tramitar esse meu projeto ainda na ProEx, por pura falta de tempo, ou seja, desde que houve o isolamento, a gente começou a trabalhar, então, nesse projeto, né? Então, o meu grupo de pesquisa no Departamento de Química, a gente tem uma experiência já de vários anos no desenvolvimento de métodos e dispositivos de baixo custo, voltados para o diagnóstico de doenças, né? Então, eu não sei qual que é a tela que está aparecendo aí. Mudou a tela aí para vocês? Só por... Mudou. Agora tem os logos do DEMED, do DGE. Então, aqui são os grupos que estão aí em parceria com a gente nesse projeto. Então, a gente já submeteu o projeto na primeira chamada da FAPESP, nessa chamada aqui foram aprovados 18 projetos e um deles aprovados é o nosso, né? Então, aqui envolve a medicina aqui da UFSCar, a medicina de Ribeirão Preto, o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, o Departamento de Genética e Evolução, o Departamento de Ciências Biológicas e aqui o Departamento de Computação. Esse da FAPESP é um projeto um pouco menor, eu vou falar rapidamente dele, é um pouco menor, mas depois a gente abriu o leque e aí acabamos submetendo também um projeto mais amplo no CNPq, tá? Junto com esse do CNPq, o colega nosso, parceiro, também submeteu um lá do Pequeno Príncipe, ele também submeteu um, numa linha paralela, então, e depois submetemos um terceiro na chamada CAPES, também todos esses estou como coordenador. Esse já é do programa de pós-graduação nosso em Química, então já envolve mais colegas do departamento, então a gente abriu ainda mais o leque, né? Então, o valor aprovado nessa FAPESP era um pouco modesto, porque a linha não permitia grandes valores, no CNPq a gente já está arriscando, tentando valores maiores. Aqui, então, apresento a nossa equipe aí de trabalho. O professor Henrique e o professor Matias, então, o professor Henrique aqui do Departamento de Medicina, e o professor Matias lá do Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba, a gente já tem trabalhos em andamento. Com o professor Matias, a gente já tem vários trabalhos, e patentes, inclusive, voltados para diagnóstico de câncer. Antes ele trabalhava no Hospital de Câncer de Barretos, agora está no Pelé Pequeno Príncipe. Mais recentemente, iniciamos um trabalho com o professor Henrique aqui, que é professor do DEMED, da área de infectologista, que gerou o trabalho da Thaís aqui, que é um trabalho de doutorado voltado para diagnóstico de hepatite E. Tá? Como eu sou da Química, eu dependo desses colegas da área da saúde, né? Então, quando surgiu a questão da pandemia, né, eu tinha um interesse muito grande em atuar nisso, e aí eles, na verdade, os grandes motivadores, eles entraram em contato, vamos trabalhar com isso, e aí ele gerou todos esses projetos, que são projetos bastante interessantes. Depois isso abriu para o Anderson, obviamente, o professor Anderson é importantíssimo, né, aqui no departamento, exatamente porque ele está à frente do trabalho voltado para diagnóstico da Covid-19. O professor Felipe, aqui do DGE, e o professor Marcelo, lá de Ribeirão Preto, vai estar numa das linhas de pesquisa também, voltada para síntese de proteínas sintéticas, para captura. A professora Heloísa vai estar trabalhando numa frente para avaliar o plasma convalescente, ou seja, avaliar a possibilidade de usar o plasma de pessoas recuperadas como meio de tratamento de novos casos. Então, eles precisam de ferramentas para identificar e avaliar a qualidade daquele plasma, então a gente vai estar também com nossos assessores nesse trabalho.
E o professor Rafael, não é, desculpa a Aroca aqui, mas Aroca, o professor Rafael aqui, perdão, o professor Rafael Aroca aqui, ele também está no projeto, e a ideia é de fazer dispositivos mais simples e baratos, e de baixo custo, né? Ou seja, então a nossa ideia é dispositivos que permitam o diagnóstico em menos de 60 minutos. E aqui já tem a Tássia, que é pós-doutoranda, que vai trabalhar nessa frente, a Thaís, então, que muda o doutorado dela de hepatite com o professor Henrique agora para a Covid, e o William, que foi agraciado com uma bolsa de mestrado exatamente nessa linha para a Covid. Aqui é só para o último slide, só para ter uma ideia das frentes que nós estamos atuando. Então, a gente pretende atuar na detecção de RNA viral, na detecção do vírus por meio de proteínas no capsídeo, né, na capa do vírus, e também no diagnóstico de anticorpos IgG e IgM. Aqui, então, seriam dispositivos para detecção em saliva, que a gente pretende trabalhar com a saliva. A saliva é uma amostra mais segura para quem coleta, né? Aquela amostra de swab que é feita no nariz, ou seja, quem coleta corre muito risco nesse processo. Então, se a gente conseguir aplicar esses dispositivos em saliva, o próprio paciente vai poder fazer a coleta e entregar esse tubo, então é muito mais seguro. O FDA americano já aponta que a saliva é um bom indicador. Esses três, então, seriam para a saliva, e esse último aqui seria no sangue, né? Então, aqui no IgG e IgM, por exemplo, a gente pode ter uma ideia em que estágio está a doença e mesmo avaliar se esse indivíduo está recuperado, tá? Então, na verdade, é um projeto grande, são diferentes frentes, diferentes linhas, né, com diferentes parceiros, todos voltados para tentar obter um dispositivo que seja o mais simples possível. Então, por exemplo, esse daqui é um deles, que é o que inclusive está na FAPESP. A gente conseguiria, aqui, a gente espera chegar nisso, fazer a detecção de diferentes amostras ao mesmo tempo em menos de 1 hora, né? Então, esse é o objetivo do trabalho, né? Eu peço desculpas porque ele não constava originalmente, mas acho que era importante, porque esse é um projeto que foi um dos primeiros a ser aprovado na FAPESP. Então, esse projeto a gente submeteu, em 4 dias ele foi aprovado. Já estamos aí comprando os reagentes, semana que vem já deve estar chegando, então a gente já está preparando todo o laboratório para poder trabalhar com segurança com esse pessoal, para poder chegar em alguma coisa que possa aí vir a ajudar a sociedade nessa pandemia tão séria que estamos passando, né? Bom, é só isso que eu queria apresentar, queria falar um pouquinho disso, acho que era importante, né? E assim que der, eu pretendo estar cadastrando esses projetos na ProEx, né? Já submetemos também esse projeto no Comitê de Ética e Pesquisa, né? Então essa parte também já está em andamento, acho que logo deve estar sendo aprovado. Obrigado a todos. Como vários de vocês estão testemunhando aí, várias ACIEPs a gente preparou em tempo recorde, e essa foi uma delas, né? E ela veio, né, com a intenção, né, o objetivo de propiciar aos estudantes que estão em casa como tratar ou como lidar com essa questão de estar confinado, tá certo? E nesse confinamento aí, como a gente sabe, vários de vocês, né, temos ações aí na área de psicologia, em várias áreas, na área de medicina, né? E o que a gente propôs, então, é ampliar para esse pessoal que está dentro de casa o conhecimento sobre um consumo consciente e eficiente de energia. Então, a equipe está aí, participo eu, o professor Libardi, a professora Marcilene, um aluno de graduação, o Renato Piola, e o Marcos Vinícius, né? E nós tivemos aí alguns convidados na abertura da CIEP, por um motivo interessante. Essa CIEP teve 216 inscritos, né? Então, a contextualização dessa CIEP, né, de consumo consciente, eficiente de energia, foi uma oportunidade que a gente viu de disseminar todo o nosso conhecimento gerado, ensino, pesquisa e extensão na área de eficiência energética e uso de energias alternativas aí. Já faz por volta de uns 8 anos que eu, como professor do Departamento de Engenharia Civil,
venho atuando na área de uso de energias alternativas nos edifícios, energia solar, energia eólica, célula de hidrogênio, né? Tudo voltado aí para as edificações, e também com projetos de avaliação do consumo de energia, né? Nas próprias edificações, né? Então, aí, essa CIEP, ela veio com esse intuito. Está todo mundo em casa, está todo mundo plugado na tomada, usando energia, ou seja, se não tivesse energia, não poderíamos estar aqui, mas tendo energia, como que nós vamos, então, consumi-la, né, ou organizar, ou ter aí uma consciência do que vem a ser um gasto muito alto, ou que vem a ser aparelhos com alta potência, que isso vem, então, demandando. Então, o foco dela, no final, assim, a nossa ideia dela, é atuar, assim, com os compromissos da sustentabilidade, a parte social, né, a parte econômica e a parte ambiental. A parte social é que haja essa interação entre o conhecimento e os próprios colegas, os meninos, né, os nossos estudantes que estão nas suas casas, né, o econômico, que gastando energia do jeito que a gente está gerando aí um custo excessivo. Vou mostrar um gráfico para vocês aqui rapidinho, e também ambiental, né, tendo um consumo consciente, não só de energia, que essa CIEP está se alargando um pouquinho também, mas um impacto menor no meio ambiente. Então, ela tem um forte vínculo também com extensão, que ela participa de 2 projetos de eficiência energética com a ANEEL, 2019, na realidade, 2018, 2019 e 2020, onde o professor Libardi é o coordenador desse projeto de eficiência aí, já fizemos várias coisas na universidade, já implantamos usinas fotovoltaicas, já tivemos lâmpadas LED, iluminação pública, tudo isso gerando uma economia muito grande para a universidade. Então, nesse contexto, essa CIEP contribuiu, e eu, em particular, no DECIV, nós estamos com 2 usinas fotovoltaicas pequenininhas, mas elas são usadas no âmbito da graduação, que é possível ter dado essa CIEP, uma parte dela, né, e na pós-graduação com pesquisas, né. Inclusive, nós vamos estar abordando aí projetos de eficiência energética em escolas, hospitais, e como estão sendo utilizadas novas formas de energia, né, tudo isso para eles. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos aí 216 inscritos, predominantemente da engenharia civil, os inscritos, né, mas nós pegamos aí aproximadamente 18 estudantes, 18 cursos, estudantes de 18 cursos, né, ou seja, se mostrou um interesse muito grande, né, porque a CIEP, no primeiro momento, é ofertada pela engenharia civil, mas ela abriu para as demais, todos os campi, né, nós temos 3 campi participando, Sorocaba, Lagoa do Sino e São Carlos. Só para comentar, no primeiro encontro eu pedi para os estudantes o consumo de janeiro, fevereiro e março, e eu fiz uma análise, eles me forneceram, 170 deles me retornaram esses dados, e aí eu estou analisando aí que tem uma envoltóriazinha no mês ainda está faltando de abril, né, mas ela tem uma tendência de essa espiral está alargando aí, né, o consumo, ou seja, é fundamental nesse momento transmitir esses conhecimentos para que depois, quando voltarmos, né, no momento que for adequado, tenha uma consciência do consumo de energia da forma mais eficiente possível para todo esse corpo de estudantes que estão assistindo essa CIEP. Então, esse é o nosso foco, né, constatando já que teve esse gasto a mais de energia, e como que a gente vai trabalhar, quais as formas que a gente vai trabalhar, que tipo de equipamento, como que nós vamos usar racionalmente, o que vai ficar ligado direto, o que não vai ficar, selecionar equipamentos eficientes, o que é um equipamento eficiente, e aí também estamos rebatendo para outros domínios aí, não só da energia, mas falar um pouco sobre água, e também, além de falar sobre água, né, a proposta também é falar sobre geração de resíduos. Então, essa CIEP, ela veio com esse intuito. Eu finalizo aqui minha
minha fala comentando aqui uma frase do Fernando Pessoa, que eu sempre utilizo aqui, né? Em toda ação humana ou não humana, buscam-se duas coisas: força e equilíbrio da força, energia e harmonia. Muito obrigado a todos. Primeiro, queria, então, agradecer a organização. Se alguém não estiver me escutando, me avisa, para a UFSCar, né, o convite de trazer um pouco do que a gente tem feito aqui no campus de Sorocaba, né, mas como é a distância, a gente tem a oportunidade de atingir muito mais pessoas, um formato novo, em que o aprendizado é enorme, né, mas eu imagino que alguma contribuição também a gente tem conseguido gerar, né. Então, a nossa motivação, né, para essa atividade de extensão foi essa pandemia de Covid, né, então aqui tem um panorama do CDC, né, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então, a gente acabou apresentando um outro formato de proposta, e imaginando, frente à suspensão do calendário acadêmico, né, eu estava organizando a minha rotina para trabalhar com metodologia de pesquisa em ciências biológicas, nesse semestre, pensando na minha área de formação, que é a genética, né, eu atuo nessa disciplina de genética molecular, né, genéticas e genomas, e daí veio essa situação, né, que dá para ver o quanto ela é grave por essa ilustração aí de como que isso está espalhado, né, disperso pelo planeta. Então, o que a gente imaginou, né, tem essa ferramenta, essa forte que é a extensão, né, na UFSCar, as possibilidades e a versatilidade de propostas que a gente pode fazer, né, dá espaço para a nossa criatividade. A ideia foi trabalhar com o ciclo de debates, né, então a gente começou já um primeiro encontro no dia 22 de abril, são 4 profissionais foram convidados para participar desse ciclo, a gente já tem 20 inscritos, esses participantes metade deles são nossos alunos de graduação, e a outra metade curiosamente, vieram muitos ex-alunos da área de biologia que agora atuam na educação, muitos deles são professores, né, de fundamental ensino médio, que estavam ávidos por informação. E nós, aqui, tendo uma epidemia de informações também, né, de vários tipos, tentando imaginar como que a gente trabalha validando a informação científica, né, pegando desse universo de informação, se a gente conseguiria debater temas que são importantes, e dentro desses temas, né, os meus convidados também são muito críticos com relação a gente minimizar a divulgação de informações que são mais obscuras, assim, que a gente não tem muita certeza das fontes, das origens de se elas podem ser validadas do ponto de vista científico. Então, são 8 encontros que estão planejados, estão previstos, já fizemos 3, o terceiro foi ontem, né, uma vez por semana, a gente usa algumas plataformas, como o Avo e o Moodle, e um outro sistema que é o Slack, que a gente consegue estar conversando quase como se fosse um WhatsApp, mas ele tem muito mais ferramentas, a gente troca muito artigo, né, vai trabalhando com as plataformas em conjunto. Então, a gente está sempre falando disso ao longo da semana, e a gente se encontra uma vez só, mas a atividade é bem intensa. Então, são 2 professoras da UFSCar aqui do campus Sorocaba, a doutora Elizabeth Alves Pereira, que é da área da Química, a professora Maria Virgínia Guimarães, que trabalha com diversidade biológica. Tem uma convidada, que é a professora, doutora também, a Daniela Farias Cabral, da Instituição Anhanguera de Educação, e um colega, né, um biólogo, que está defendendo doutorado essa semana que vem, que é o Eduardo Augusto Fernandes Nils, que é do Ministério da Saúde. Então, a gente conseguiu juntar esse grupo para apoio à coordenação, e aí a gente tem situações como essa, por exemplo, que a gente vai discutir, né, que mostra, utiliza dados que estão relacionados a mutações genéticas no genoma de RNA do SARS-CoV-2, e como que esse tipo de dado pode auxiliar a entender questões de dispersão, né, pelo planeta.
Outros tipos de dados que a gente traz, a questão, né, esse dado de ontem, de antes de ontem, de 7.921 mortes causadas por Covid no Brasil. Então, isso tem um impacto social enorme, alguns grupos são mais atingidos do que outros. Situações de tomada de decisão política, né, você vai ter países agindo de maneira diferente, ou tomando decisões distintas com relação a como combater a Covid. No Brasil, a gente vem trazendo quais são as instituições, então, que fazem pesquisa científica e que podem veicular informações de qualidade. A questão do impacto acadêmico, né, esses dias saiu aqui na Folha, a cada 3 horas sai um artigo ou alguma publicação científica. Isso tem artigos científicos, pré-prints, blog, WhatsApp, estão vindo informação de todos os lados, né, de vez em quando esses pré-prints, eles ajudam, na época do Zika, eles foram muito importantes. Por outro lado, esse aqui é um exemplo de um pré-print, então, que fala sobre a cloroquina, né, que foi bastante debatido. Então, isso não passa por revisão por pares, a gente entra um pouco nessa questão da metodologia científica para validar a informação. A questão de blogs, né, alguns vocês conhecem, aparece divulgadores de ciências, né, que tem trazido informação válida também. A UFSCar foi implicada em uma corrente que andou circulando via WhatsApp, eu recebi da minha tia Sônia, que está mostrando aqui, né, e a gente também combate informação errada e confusa, né. A gente vê a importância de conhecer noções básicas de biologia, não romantizar a natureza é essa entidade aí selvagem, né, que a gente está vendo no SARS-CoV-2. Conseguimos uma colaboração da Universidade de Chicago, doou um livro eletrônico aí para que a gente possa usar nas nossas práticas, né. Ontem a gente tratou, então, da origem da evolução, trabalhou com o genoma, então, de RNA desse vírus, né, o que ele tem de diferente, quebramos as fake news, né, esse é um artigo que mostra que isso não é um vírus que foi criado artificialmente, tem todas as, posso entrar um pouco em genética, que é a minha área, né, que eu gosto, trazer como que explorar os genomas e entender como é que as mutações vão se surgindo e modulando esse genoma, né, modificando esse genoma, aí a importância delas para a gente screenar, né, correr atrás, monitorar a dispersão do agente infeccioso, né, que está, então, relacionado à causa da Covid-19. E daí, só voltando, esses são os próximos temas, então, que a gente ainda vai abordar, a questão do papel da mídia para essa epidemia de informação, as questões das vacinas, perspectivas de tratamento, impactos nos diferentes órgãos e tecidos do organismo. Isso aqui talvez faça aí um link, né, com o Anderson eu conheço de outros momentos, né, na história aí, dos testes diagnósticos, né, por que tem tanto falso positivo, por que tem tanto falso negativo, se quarentena funciona, diversidade e evolução da família de coronavírus, que não apareceu só agora, aí com SARS-CoV-2. Então, do que a gente tem do nosso público, né, os participantes estão, eles comentam, né, até para trazer essa informação para a comunidade mais ampla, para os seus alunos, aqueles que conseguem estar em contato com alunos do fundamental, do ensino médio, também desmontar teorias conspiratórias, desmontar as famosas fake news, trazer informação de qualidade validada, né, pela ciência. Então, essa é a proposta do Genética e Sociedade, né, o papel da ciência em tempos de Covid-19. Obrigada. Eu vou falar de modo muito rápido sobre a CIEP. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, mostrar para vocês aqui. Essa é a CIEP. Isso aqui é o ambiente do Google Classroom. Configurei aí, aprendi a usar o Google Classroom recentemente, e transformando crises em oportunidades é o nome, e empreendedorismo para enfrentamento da Covid-19. Aqui a quantidade de alunos, vou mostrar para vocês aqui, ó, quanto aluno aqui, eu nunca vi tanto aluno assim numa turma. Foram 270 inscritos, não consegui aceitar todos, mas tive uma vontade muito grande de aceitar. Aceitei 230 alunos da UFSCar, de graduação da UFSCar, e outros 9 da comunidade, para cumprir bem o papel de
as CIEPs? Bom, as atividades aqui, vou mostrar muito rapidamente, isso aqui, vamos ter alguns encontros presenciais aí, das atividades. Deixa eu mostrar aqui uma pesquisa, que nem todos responderam ainda, tenho 44 respostas só. Eu perguntei nessa pesquisa aqui para os alunos, que presente você quer dar à sociedade aqui, ó. E aí eles respondem, nesse momento, nesse contexto de Covid, a sociedade precisando de nossa ação, etc. E aí as respostas foram as seguintes, ó, eu quero 5 deles, falaram, eu quero atuar num projeto social para ajudar diretamente a sociedade, alguma ONG, alguma coisa assim, ou eu quero fortalecer um projeto social que já existe, esses duas juntando são 12 alunos, e aí tem uma quantidade maior aqui, eu quero criar uma nova empresa e quero transformar uma empresa convencional numa empresa digital. O que é isso? As empresas atualmente estão falindo. Para aqui o compartilhamento, estão com muita dificuldade de reagir, e os nossos alunos, eles estão cientes disso, mesmo esses que disseram que quer abrir uma empresa, querem transformar uma empresa, vários deles colocaram no site, a empresa do meu pai está falindo, e eu quero cuidar dessa empresa, eu quero transformar, eu quero aprender para salvar a empresa da minha família. Essa foi a postagem dos alunos. Então, esse é um momento, eu agradeço à universidade a oportunidade de oferecer essa CIEP, ofereci espontaneamente. Por quê? Porque eu entendi que todos nós temos um papel a cumprir na sociedade, e eu gostaria muito de estar ajudando os nossos alunos a salvarem as suas empresas, ou as empresas de amigos, ou atuarem diretamente na sociedade. É esse o objetivo da CIEP, e com isso encerro esta breve apresentação. Muito obrigado, João e professor Libardi. Eu vou colocar a apresentação aqui rapidamente. Imagino que todos também conseguem ver a apresentação. Bom, trata-se de uma atividade de extensão, né, que eu estou coordenando, mas é uma equipe de trabalho grande, composta por 9 docentes e 6 alunos de diferentes cursos de graduação e pós-graduação. Os docentes, né, são todos os departamentos de metodologia de ensino, departamento este que também faço parte. Essa atividade de extensão, ela nasce partindo de algumas motivações, né? Primeiro que a gente tem um cenário, né, da pandemia e a disseminação acelerada de informações, e a gente verifica a partir desse cenário, né, que essas informações, elas estão relacionadas com problemas sociais, de saúde, econômicos, políticos, educacionais, que acabam decorrendo da crise, ou seja, problemas de diferentes naturezas, né? E a gente percebe, né, nós lá dentro do grupo, da equipe de trabalho, né, quando a gente foi planejar essa atividade, a gente percebeu que havia uma carência de espaços, né, para discutir essas informações a partir da inter-relação de diferentes áreas do conhecimento, já que os problemas que a pandemia, que a crise desencadeia são de diferentes naturezas, né? Então, a ideia seria ter espaços para uma discussão das informações em uma perspectiva interdisciplinar. E é aí que nasce o projeto, então, né, das rodas de conversa interdisciplinares entre educação e ciências na contemporaneidade, que tem como objetivo geral realizar, então, essas rodas de conversa, né, envolvendo temáticas que passam ali pela educação e ciências. Um parênteses, ciências aqui a gente entende no sentido mais amplo das ciências humanas, ciências exatas, biológicas, da saúde, enfim, né? E essas rodas de conversa, elas vão, então, envolver, né, temáticas que estão relacionadas ao enfrentamento e à superação da crise provocada aí pela Covid, né? E a gente pensou nas rodas de conversa justamente por entender que elas são espaços geológicos mais leves, sem um rigor tão grande na participação, e que permite aos participantes ali expor impressões, opiniões, conceitos, além de poder compartilhar práticas, por exemplo, por participantes que estejam atuando na linha de frente
nesse enfrentamento da Covid, né? E também do enfrentamento dos desdobramentos da Covid nos diferentes campos. Bom, e como objetivos específicos ali, então, né, a gente busca sanar dúvidas da comunidade interna e externa da UFSCar, né, que estejam participando das rodas de conversa, né, em torno desses temas que vão ser tratados, né, e também estimular, né, então, essa reflexão, a troca de saberes, o debate coletivo sobre os temas abordados, e também, né, aproximar virtualmente as pessoas nessa situação de isolamento social. Né? Bom, o desenvolvimento do projeto, né? Como que a gente organizou esse desenvolvimento de projeto, né? As rodas de conversa, elas ocorrerão, né, com o uso da ferramenta Google Meet, essa ferramenta que estamos utilizando agora, né? Então, são rodas de conversa virtuais, elas ocorrerão sempre às quartas-feiras, nos meses de maio e junho, das 16 horas às 17h30, ou seja, com 1h30 de duração. A primeira roda de conversa acontecerá já nas próximas semanas. Nesta semana, a gente está em um momento de divulgação das atividades. As rodas de conversa, elas possuem inscrições, cada roda de conversa tem inscrições específicas, né? Elas são inscrições gratuitas, obviamente, mas com um número limitado de participantes, já que a gente traz uma concepção de roda de conversa para que potencialize a participação, né, seria complicado a gente ter um número muito grande de participantes. Então, a gente limitou em 50 inscrições por roda de conversa. Público-alvo são os alunos de cursos de graduação e pós-graduação da UFSCar, né, profissionais de diferentes áreas do conhecimento, e também demais pessoas que estejam interessadas pelas temáticas que vão ser discutidas. Bom, a gente está fazendo a divulgação dessa atividade na página do Facebook do Núcleo de Formação de Professores, e além disso por e-mail também. No caso da página na página no Facebook do Núcleo de Formação de Professores, a gente tem reunido as informações lá e, inclusive, tem postado os links para os formulários de inscrição. A programação que a gente tem até o momento já definida, a gente já tem 7 rodas de conversa programadas aí, que vão começar, então, a partir da próxima semana, como eu já comentei, que vão passar por diferentes temáticas aí, que vão desde questões de educação e sua inter-relação com a política, com a noção de coletividade, né, passando por questões de gênero, violência doméstica, as questões étnico-raciais que estão associadas com alguns casos, né, dentro da pandemia, a relação entre as vacinas e a cultura, né, então vai ter também uma roda de conversa tratando dessa questão, a propagação do vírus e os textos de divulgação científica, né, o que é fato, o que é fake, e, além disso, a gente vai ter uma roda de conversa que vai discutir um pouco o panorama educacional pós-pandemia, né, o que vai mudar, o que não muda, né, quais são as impressões que a gente tem, né, até o momento. Então, é um pouco isso, falando bem resumidamente aqui. Mais informações, aos poucos a gente vai publicando lá na página no Facebook do Núcleo de Formação de Professores, e, além disso, eu coloco à disposição em meu e-mail, peçanha@ufscar.br, no caso de haver qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa. Bom, é isso.